Foi? Estamos ao vivo? Isso aí. Tirar o foninho. Tá tudo certo aí? Tudo certo aqui. Áudio e vídeo já falaram que tá legal? Se alguém puder dizer. Áudio e vídeo está legal. Tá? Ah, você tá ouvindo aí? Yes, aí. Ora, Adriano. Você é craque. Vamos pra cacete. Então é isso aí, pessoal. Estamos aqui na terceira edição da live. O assunto é som, né? Vamos falar sobre os assuntos que a gente colocou aí de postagem, né? Que a gente falou durante a semana. Bater papo. Tiveram algumas dúvidas, algumas perguntas que o pessoal mandou. Eu vou responder, tá bom? Quem mandou, eu vou responder. Mas eu queria começar primeiro, ao contrário do que as semanas passadas, porque nas semanas passadas a gente começou falando do podcast, né? Na primeira live a gente falou do podcast com o Wilson Teixeira, segundo com o Thiago Alves, e essa semana a gente fez um podcast muito, muito legal com o Abel Cardoso, guitarrista, só que tivemos um problema ontem com internet e o podcast só saiu hoje, então eu vou falar aqui do podcast, é claro, mas primeiro vou falar do assunto que foi mais procurado na semana, que foi o do par de tríades, né? Achei bem legal que o pessoal gostou desse assunto, né? Par de tríades, um padrão melódico ali com par de tríades. Aparentemente agradou a sonoridade do par de tríades. Parabéns, Boni. O que mais você sabe fazer aí? Hein? Cliquei na live errada. Clicou na live errada. O Boni quer ir pra outra live. Imagine. Então, o assunto par de tríades agradou a turma, mas não agradou muito o Boni, né, Boni? Você já estava indo para outra live. Então, o par de tríades, assim, vou falar um pouco mais, né, que o pessoal pediu, mandaram algumas dúvidas sobre o par de tríades, o que já está explicado lá, vou repetir, que o par de tríades é uma sonoridade que você toca duas tríades paralelas, né, com espaço de um tom de uma para outra. No caso de Sol, que foi o par de tríades que eu toquei lá, eu toquei a tríade de Sol, a tríade de Lá, você toca a fundamental, a terça e a quinta de Sol, e a fundamental, a terça e a quinta de Lá, que a fundamental, a terça e a quinta de Lá, elas geram a nona, a 11ª aumentada e a sexta maior de Sol, deixando a sétima em aberto, né? Então fica uma sonoridade que você pode aplicar tanto no acorde maior, de forma imediata, né? Você pode aplicar essa sonoridade basicamente em tudo, mas de forma imediata você consegue aplicar ela tanto no acorde maior, né? Quanto no acorde maior com sétima maior, quanto o acorde maior com sétima menor, porque o par de tríades ele não descreve. Então, no exercício, a gente toca não só as tríades no estado fundamental, na posição fundamental, né? Que seria fundamental, terça e quinta do Sol, fundamental, terça e quinta do Lá, que a gente toca na primeira inversão, que é a terça, quinta e a fundamental, né? Do Sol, e a terça e a quinta é a fundamental do Lá, né? Então você faz. E a mesma coisa na segunda inversão, quinta, fundamental e terça do Sol, e quinta, fundamental e terça do Lá, que fica essa som aqui. E aí você vai tocando um ao outro, um depois do outro, né? Posição fundamental do Sol, do Lá. Primeira inversão do Sol, do Lá. Primeira inversão, segunda inversão do Sol, do Lá. Então o som fica assim. Ah, mas eu fui mais, claro, fui mais porque eu fui uma oitava acima, né? Porque nessa posição aqui você tem essa oitava do Sol e essa oitava do Sol. Então aqui você começa de novo. Posição fundamental. Cabe até aqui. Eu fiz nas 5 digitações que a gente trabalha, né? Então fica aqui. Esse Sol com sexta, esse Sol com sexta, esse Sol com sexta, esse Sol com sexta e esse Sol com sexta.
O que não foi falado lá, eu recomendo que faça nas 12 tonalidades, né? Sempre que faça nas 12 tonalidades. E também que você estude de forma... Isso aqui eu chamo de um estudo vertical dessa sonoridade, dessa qualidade, né? De qualquer coisa que você estiver trabalhando. Mas é muito interessante que você faça de forma horizontal também, no braço todo. Então você tem aqui o Sol, você toca fundamental, né? Posição fundamental. Depois primeira inversão. Depois segunda inversão. E aí voltou e estava assim. Então vai ficar... É exatamente o mesmo exercício que a gente fez aqui. Né? Exatamente. Foi exatamente isso que eu fiz. Aí só que aqui, porque aqui só vai até aqui, né? Dá pra gente fazer aqui. Tocar a primeira fundamental, a primeira inversão, oitava acima, mas termina ficando, né, complicado você tocar aqui. Então, são dois estudos bem importantes que é fazer de forma vertical e forma horizontal no braço, tá? E nas 12 tonalidades. Como é que você estuda nas 12 tonalidades? Você faz, você começa assim, Dó, você iria fazer Dó. Aí, Fá. Si bemol. Mi bemol. Por que eu escolhi essa ordem? Dó, Fá, Si bemol, Mi bemol. Porque é o ciclo de quintas, tá? Normal, de quartas ascendentes ou ciclo de quintas descendentes. Que são um dos únicos ciclos de intervalo que a gente consegue tocar as 12 tonalidades, sendo o outro por meio tom, né? Você pode fazer meio tom ascendente, descendente, você consegue chegar nas 12 tonalidades, ou quartas ou quintas ascendentes e descendentes, que o intervalo, a distância é a mesma, né? Você consegue chegar nas 12 tonalidades. Então esse foi, acho que o assunto da semana que foi mais comentado. Tem alguma coisa aí sobre esse assunto, Boni? Alguém tá falando? Não, né? Só palmas. Só palmas, então beleza. A gente vai gravar mais desses par de tríades. Eu vou trazer a sonoridade nas próximas semanas. Isso aqui, ascendente, dá pra fazer a sonoridade descendente, né? Você tá aqui no Sol, você fazer... E dá pra fazer um subindo e outro descendo, fica assim. A gente vai gravar nas 5 posições esses mesmos exercícios, porque a turma gostou, né? Então a gente grava para ouvir essa sonoridade. São 2 sonoridades bem interessantes. Uma outra coisa que foi bem legal foi o exercício de bossa nova lá, né? Os dois padrões. Não tem muito o que se falar sobre aquilo, mais do que o que está ali no exercício, né? Mas acho que uma coisa que eu não coloquei lá é que o disco Getz Gilberto inaugura a bossa nova, né? 63 para o mundo. Mas o primeiro disco de João Gilberto, ele é de 59, né? E já tem muito do que vai virar o repertório canon ali da bossa nova. E essa coisa da levada dele de mão direita, que obviamente não se resume àquelas 2 levadas, né? A mão direita de João Gilberto é uma coisa, assim, João Gilberto como um todo, é uma coisa musicalmente uma luz imensa, assim, né? João Gilberto, ele era além de uma figura super peculiar, a música que ele produziu e deixou aí pra gente, basicamente mudou a história da música no período que ele esteve aqui, né? Ali no final dos anos 50, anos 60. Uma pergunta que veio em relação ao padrão do Bossa Nova foi que lá no vídeo eu falo que é um padrão simples, né? Um padrão que ele é redução, ele é visto como uma redução do samba, e o samba
na mão direita do violão, da guitarra, basicamente ele é considerado uma redução dos instrumentos percussivos, uma versão, né, dos instrumentos percussivos para a mão direita. Só que alguém me falou que os acordes que eu coloquei não eram tão simples. Na aula toda, eu coloco para você trabalhar primeiro com um acorde isolado, né? Então lá eu toco, se eu não me engano, um acorde de Dó maior com sétima e nona, tem um acorde diminuto, um acorde menor, né? Menor com sétima, né, Boni? E o acorde com a 13ª e depois descendo, fazendo essa condução melódica aqui, né? Para voltar para a nona. Se os acordes eles estão complicados, é bom que você pratica a batida, a levada, né? Com o acorde parado, até ele ficar. Faz mesma coisa no ciclo de quartas ascendentes. Você faz o Dó, Fá, Si bemol, Mi bemol, até fazer os 12 tons. Aí quando você terminar os 12 tons, provavelmente o acorde vai estar bem mais confortável você tocar, né? Mesma coisa com o segundo acorde, né? O Mi bemol diminuto, você começa em Dó, faz em Fá, Si bemol, Mi bemol, Lá bemol, seguindo os 12 tons. Eu acredito que essa é o primeiro ciclo de intervalos que eu sugiro sempre começar a estudar as coisas. Tudo que você vai estudar do instrumento é bom estudar nas 12 tonalidades. Primeiro porque seu ouvido, que é o mais importante, seu ouvido vai se acostumar com aquilo que você está estudando nas 12 tonalidades, né? Seja ele um padrão melódico, uma frase, ou um acorde, a sonoridade de um acorde, você se acostuma com aquele som nas 12 tonalidades. A parte mecânica você vai acostumando muito mais, né? Nesse caso aqui a gente está fazendo duas coisas, tanto o que o rapaz falou, que os acordes não eram tão simples, quanto o padrão de mão direita, né? Você vai acostumando a essa sonoridade. As duas coisas, a mecânica e o som, né? E a parte visual, você também já vai conseguindo ver no braço do instrumento onde estão essas 12 tonalidades, a formação desses 12 acordes, né? Alguma coisa sobre o padrão de bossa nova? Sobre especificamente não, mas o Valnei. Ô Valnei. Fala, Valnei. Falou que ele tá na rua, mas ele passou para te deixar um abraço e te parabenizar pela organização do curso. Olha que legal. Curtiu bastante. Valnei é novo aluno do curso Guitarra Sem Bloqueios, ele adquiriu recentemente. Não é o mais novo, ainda bem, porque já compraram pessoas depois. Mas que bom, Valnei, que você gostou aí da organização. Os feedbacks são muito positivos em relação... A gente teve muito trabalho em colocar todo aquele conteúdo no ar lá. O curso está super organizado e é um curso que a gente vai... Esse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui, a gente faz lá, né, desde o iniciozinho, assim. Muito mais detalhado mesmo. Muito mais detalhado, com certeza muito mais detalhado, assim. Realmente como eu gostaria, eu fiz ali, como eu obviamente já fiz com centenas de alunos presencialmente, infelizmente nem todos foram até o final, né? Mas como eu gostaria que tivessem feito comigo. Mais alguma coisa? Bom, aí tem a Euridice Saltini. Euridice Saltini, toquei com ela, meu Deus, há tantos anos atrás. Você toca muito. E o Ibrahim Muniz. Sim, grande baixista. Valeu, Euridice. Caramba, quanto tempo. Também. Diogo Jucá. Legal essa turma aí. Obrigado a presença de todo mundo. Desculpa aí os erros na pronúncia aqui, mas Embraim, bicho, grande baixista aí, que bom. Legal a presença da galera aí. Muito bem. Isso aí. Seguimos, Boni? Seguimos. Então, a gente falando de assimilação de vocabulário, né? Falamos do par de tríade, então eu vou falar um pouco da frase. Na semana passada não deu tempo de falar sobre o solo do Joe Henderson, mas o solo tá lá, completo, né? A gente gravou todas as frases separadas do solo, então vou explicar em vídeos separados todas as frases do solo. Essa semana, a segunda frase foi essa aqui, que foi uma frase em Lá menor, que ele faz... que é muito interessante isso, porque é uma frase que está completamente dentro de Lá menor,
E ele começa a frase na sétima menor, e aí faz uma aproximação cromática, mas da sexta menor, que é uma nota, a sexta menor aqui do Lá menor, que poderia estar, porque ela traria uma sonoridade eólica, mas eu ouço essa nota com uma aproximação cromática, né? Você toca aqui, ó, vai para terça, aí da quinta vai para quarta e para segunda, Joe Henderson, né? A beleza disso aqui. E aí ele repousa na nona, né, na segunda maior do acorde, e aí faz isso aqui, ó. Não, Aí ele pula da terça para a sétima e faz terça, quinta e aí a sexta maior, trazendo completamente a sonoridade dórico para a frase, né, que ele faz. Então a frase toda fica assim aqui. A beleza nos poucos, né, nos poucos detalhes, nos poucos, não é nem poucos detalhes, mas assim, a beleza na simplicidade aqui, né? Ele tocou poucas notas, que foi o que eu quis dizer, e bonito pra cacete. Assim, o solo todo, como um todo, é impressionante. Assim, a gente faz essa análise nos vídeos que estão sendo postados das frases, dos licks desse solo de Joe Henderson. Eu gosto desse tipo de análise para entender assim, da onde vem as sonoridades que eu gosto, né? O porquê atrai tanto, porque me atrai auditivamente tanto aquilo ali. E aí eu faço essa análise teórica, intelectual disso aqui, para equilibrar, né? Eu trabalho muito isso, assim, esse equilíbrio dos entendimentos. Eu gosto de entender teoricamente as coisas, apesar de que várias vezes aqui a gente vai falar na live do Abel lá, é algo que eu pareço que não dou tanta importância, mas aqui já tô, né? Você tá vendo que existe uma contradição, porque eu faço esse tipo de análise com quase tudo que eu ouço e depois coloco no instrumento aqui. Então, para mim é super interessante entender auditivamente, ser capaz de executar mecanicamente, fazer a análise teórica disso e colocar de visualização no braço. Então, mais uma vez, a gente vai falar, pela terceira vez, numa live, de colocar isso nos 12 tons, né? Que você tocar em Lá, seguir, né? Fazer. Vou fazer só essa parte. Aí você vai passar de Lá, você vai tocar em Ré, né? Continuando o ciclo de quartos ascendentes. Sol. Dó, Fá, você ser capaz de tocar esse vocabulário que você está assimilando nas 12 tonalidades, vai entrando no ouvido aquilo ali, cada vez mais você for convivendo com esse tipo de som, com certeza, com mais facilidade, isso vai sair naturalmente quando você estiver tocando, quando você estiver compondo, quando você estiver improvisando, quando você estiver fazendo arranjo, isso vai soar cada vez mais natural para você. Você deu risada aí, Bonnie? Alguém falou algo? A Bianca disse que você é gatinho e perguntou se você é casado. Sou casado, minha senhora, há 25 anos, viu? Então, é isso. Vamos lá, para onde a gente tá, a Bianca me desconcentra. Ela me tira há 25 anos. Bianca Mizuki, há 25 anos me tirando de órbita. Seu slogan. Pronto. Então a gente tá nas frases fazendo ela nas 12 tonalidades, né? As frases nas 12 tonalidades. A gente fez a levada bossa nova, para prática dos acordes também, a sugestão nas 12 tonalidades, e assim como a gente fez a primeira coisa, que foi o par de tríades, né? E aí, antes da gente entrar no podcast com a Bel, que tem bastante coisa pra gente falar, saiu uma música essa semana do festival Four Zones. Foi um festival que a gente gravou no mês passado, na verdade no início desse mês, porque já tem um tempo, e o tempo está passando de forma esquisita na pandemia.
E aí eu já vou responder uma pergunta do Sérgio, que ele perguntou quando sai o disco. O disco sai em breve, Sérgio. Eu não sei ainda se eu vou fazer esse lançamento do disco como um todo no período pandêmico ou pós-pandêmico, porque para fazer o lançamento do disco todo, é muito interessante que a gente faça shows e turnê com o lançamento do disco, né? E isso, obviamente, por razões óbvias, isso está impossibilitado de acontecer agora. Então, o que vai acontecer, que é o que eu queria falar, vão acontecer o lançamento das músicas em separado, né? Essa semana eu tive uma conversa super interessante com o artista plástico que eu mais amo no mundo, Ronald Lago II, eu já vou falar logo, e a gente vai fazer algumas intervenções audiovisuais junto com as músicas, com a arte dele. Quem não segue aí, Ronald Lago Arte, se eu não me engano, o arroba dele. A minha casa tem em todos os cômodos, eu acho que tem quadros dele, e eu convivo com a arte dele desde os meus 10, 11 anos de idade, por aí, né? Quarta série, quinta série, por aí. Então é isso, vai ser algo que vai ser muito interessante. A gente vai fazer o lançamento das músicas com esse projeto audiovisual para depois ter o lançamento do disco. E aí, falando do festival, o Festival Four Zones foi um festival que super encaixou com o processo do disco que a gente gravou no final do ano passado. Terminou a mixagem e a masterização com outro irmão meu de décadas, Jerônimo Cravo, que mora hoje no Canadá. Ele fez a mixagem e a masterização do disco, finalizou, e com o disco pronto a gente foi convidado para tocar nesse festival Four Zones, que é um festival de música autoral. E a gente apresentou basicamente o repertório do disco. Essa primeira música que eu postei foi a música Nortenha, uma música que eu compus para meu grande irmão de som, de vida, Carlinhos Noronha. A gente toca junto há tantos anos. No festival a gente deu entrevista junto lá, foi bem legal. A gente vai postar a entrevista, né, Boni? Em algum momento, vamos postar a entrevista. Foi super legal, foi uma música que eu compus para o Noronha há alguns anos atrás. E essa coisa de compor para as pessoas foi algo que eu descobri que era a minha tática de conduzir meu corpo a compor música instrumental. Isso para mim tinha uma relação muito grande. Então eu tinha algumas situações muito marcantes com o Noronha e que foram entrando nessa música, porque a gente já tinha tocado muito música latin, o que chama Latin Jazz junto. Ele é uma pessoa que tem uma linguagem muito particular nesse sentido. E algumas músicas específicas que foi me lembrando os acordes, que esses acordes entraram. A parte da melodia também, algumas coisas remetendo ao Chicoria, né, coisas que eu já toquei com ele. Então foi juntando assim que eu terminei me entendendo nesses tantos anos compondo. Uma coisa, foi um fator muito facilitador para mim. Foi pensar em uma pessoa, em uma situação, muito mais do que antes, quando eu fazia composições de rock, de música pop com voz, assim. Para mim era muito mais fácil sentar e fazer. Com música instrumental é um pouco mais difícil. E o facilitador foi isso, né? Compor pensando em uma pessoa, em uma situação com alguém. Então, muitas das músicas do disco, se eu não me engano todas, são dedicadas a alguém, tem uma relação com alguma pessoa, né? E Nortenha foi a primeira que a gente postou aí. Dá pra ver, assim, obviamente, e principalmente comigo, a distância do palco, né? A dificuldade que traz, assim. Você vê que é uma coisa que a gente tá 1 ano e 2 meses agora? 1 ano e mês, março, né? 1 ano e 1 mês aí sem uma agenda constante, né? De shows. Para esse tipo de música que a gente faz, existe uma necessidade de uma conexão muito grande. Na hora que se começa a tocar, obviamente, no show lá tá eu, o Carlinhos Noronha, o Cuca Teixeira e o Gaiardo. Eu e o Noronha e o Cuca, a gente toca juntos há muitos anos em trio.
E o Gaiardo também, já é uma pessoa que eu toquei muito e toca muito com o Cuca e encaixou bastante no quarteto, mas o fato de ficar um ano e um mês sem tocar assim faz muita diferença na hora de você se sentir aquecido assim, né? Não aquecido no sentido físico, mas no sentido musical mesmo, de conexão musical. Mas tá ali, o registro tá ali, a execução é a primeira vez que eu toco aquela música ao vivo depois que foi gravada. Provavelmente, não, com certeza a primeira vez que todos aqueles músicos tocam aquela música ao vivo, todas as músicas, na verdade, e a gente vai postando aí semana a semana uma música do festival para depois fazer o lançamento das músicas, já respondendo ao Sérgio, né? Então, acho que é isso, a gente falou todos os assuntos da semana. Tem quanto tempo aí de live? Temos 25 minutos. De que tô falando? 25? Ah, tá bom. Então, porque tiveram 2 dúvidas da semana passada que eu não respondi. Então, vou responder. Então, o Thiago perguntou a coisa do sistema 5, né? Por que as 5 posições, né? Ele perguntou o porquê dessa utilização, por que isso, essa coisa, ele não tinha feito um entendimento ao que é isso, né, lá na digitação de Dó na digitação de Lá, etc. E o porquê do sistema 5. E o sistema 5, eu acho que a relação com o braço do instrumento, ela é muito forte, assim. Principalmente como uma primeira etapa. Eu acho que depois o objetivo sempre, se você se desprender de qualquer sistema de divisão do braço e enxergar o braço como um todo. Mas numa primeira etapa, o sistema 5 ele tem uma relação muito próxima com a guitarra, né? A guitarra é um instrumento que ele basicamente oferece 4 oitavas, né? Você pegar a nossa nota mais grave, o Mi, você consegue tocar o Mi nessa oitava, o Mi 1 oitava acima dessa, que é essa, mais 1 oitava acima, que é essa. Então temos 1, 2, 3, 4. Nesse instrumento aqui, que é um instrumento de 22 trastes, né? 22. Eu não tenho outro Mi para tocar, né? Eu não tenho outro Mi. Esse Mi do harmônico é o mesmo oitavo, né? Então a gente tem 4 oitavas para tocar. E aí, acho que a primeira coisa do sistema 5 é que você pega as fundamentais mais graves e vamos pegar em Sol, né, que a gente estava trabalhando do par de tríades. Você pega as oitavas mais graves, você consegue, a partir com o dedo pressionando uma, outra oitava. Então você acontece isso em 5 lugares diferentes. Então você consegue aqui, aqui outro para trás, aqui outro e aqui outro. São 5 lugares, né, do braço que você consegue. Em alguns deles você consegue fazer em 2 oitavas, você consegue em 3 oitavas. Nessa digitação, né, que seria desse Sol. Nessa digitação desse Sol, você consegue 2 oitavas. Nessa digitação desse Sol, você consegue 2 oitavas. Nessa digitação, 2 oitavas. E nessa digitação desse Sol aqui, você consegue 3 oitavas também, porque o baixo está na sexta corda, né? Então isso divide o braço do instrumento em 5 regiões. E isso terminou criando assim, o que ficou conhecido como o Sol na digitação de Mi, o Sol na digitação de Ré, o Sol na digitação de Dó, o Sol na digitação de Lá e o Sol na digitação de Sol, que é essa aqui, né? Sol de gaveta. Esse Sol. E eu acho que existe mais uma proximidade muito grande dessa fase, desse início do processo de descobrir, de mapear e entender a geografia do braço do instrumento, que é a escala pentatônica. A escala pentatônica é algo que não dá para ser dissociado da guitarra, né? Então a escala pentatônica, ela tem 5 notas, né? E você consegue 5 digitações iniciais dela no braço da guitarra e do violão, iniciando através de cada uma dessas 5 notas. Então, nos mantendo em Sol, né? Você tem aqui o Sol maior,
a primeira digitação. Mesma coisa aqui. Não, vou começar daqui, vou começar da nona aqui, né? Comecei aqui da nona para mostrar a digitação toda, né? Mas poderia ter começado da fundamental. Aqui, ó, nesse sol, você tem... Vou começar aqui, ó, da terça. Nesse sol, digitação de lá, vou começar da quinta. Desse último sol, na digitação de sol. Então são as 5 digitações da escala pentatônica que também corroboram muito, né, com essa divisão do braço em 5 regiões. Mas é algo que é um processo inicial de evolução, né? Obviamente que existem maneiras de você sair. Uma das primeiras maneiras de você sair é na hora que você entende que essas fundamentais, né? A formação desses acordes a partir dos baixos, você fazer todo o material que você praticar, fundamentalmente iniciando por arpejos e escalas, com os dedos da mão. Então você vai fazer um arpejo de sol maior, você vai fazer ele aqui, ó, o sol maior com sétima maior, você vai fazer ele com o dedo 1, dedo 2, e aí fazer também, eu não vou fazer aqui porque não vai dar, por causa da sétima, que precisa ser um Fá sustenido, para trás. Essa é a primeira maneira já de você conseguir expandir isso. Então, aqui, ó, você tá com esse sol maior, né? Sol maior com sétima maior. Começando com o dedo 1, começando com o dedo 2, começando com o dedo 4. Aqui a mesma coisa. Começando com o dedo 4, começando com o dedo 2, começando com o dedo 1. Você consegue fazer isso a partir de todas as fundamentais. É uma maneira de começar a sair disso aí, né? Outra maneira que eu gosto muito é você juntar as duas digitações, né? Então, estamos aqui no sol, né? Que você faria, normalmente faria o arpejo de 2/8, faria assim, ó. Você fazer ele assim, ó. Né? Eu fiz uma nota a mais, a terça a mais. Você juntar duas digitações, né? Isso é algo muito interessante. Você pegar de sol aqui, ó, que normalmente você só iria até aqui, ó. Não, você poderia, né? Tá aqui nessa digitação de sol. Você vai fazer juntar com essa digitação aqui, ó. Juntar assim. Você começa a enxergar uma digitação colada na outra, né? Começa a se livrar dessa coisa das digitações, mas como processo inicial é super interessante. Então essa foi a primeira pergunta. Tem algum comentário aí, Boni, em relação a essas coisas? E uma segunda, que também foi super interessante, foi do João Paulo. Ele pergunta sobre a coisa de opções de você tocar em vamp do Dó menor, né? Esse é um assunto infinito, basicamente é um assunto sem fim, mas, mais uma vez, eu vou falar aqui dos estágios que eu acho que pode se começar. A primeira coisa do Dó menor seria, ele falou especificamente do Dó menor, mas isso que eu vou falar aqui vale para qualquer qualidade harmônica, né? Se ele estivesse falando Dó maior, se ele estivesse falando Dó com sexta, Dó com sétima, qualquer fosse a qualidade harmônica que ele estivesse perguntando, valeria a mesma coisa. Mas eu vou falar Dó menor porque ele perguntou do Dó menor. Então a primeira coisa que a gente sempre sugere é que entendam onde estão esses 5 Dó menores em formação de tríade, né? Então tá aqui, ó. Dó menor, Dó menor, Dó menor, Dó menor,
Dó menor. 5, né? Primeira coisa, você entender quais as opções melódicas que você tem ali. Você tem a tríade, você tocou a tríade, você tem a tríade. Esse é um estágio. Entendeu auditivamente? Isso aí é muito importante. A gente agora vai separar essas notas, né? Porque em todos esses acordes de Dó menor, ele só tem 3 notas, que é o Dó, o Mi bemol e o Sol. Fundamental, terça menor e a quinta, né, do acorde. Então a gente vai entender agora de forma melódica, né? Esse som aqui, ó, que é esse mesmo, é o mesmo som. Que é bom, você tá rindo. Tá, deixa eu terminar aqui, depois eu ouço se você tá rindo. Aqui. Entender que aqui, ó, você fazer. Você tem essas tríades, esse é o som, né? Esse é o som que você precisa... tudo que você tiver entendimento teórico, for capaz de executar, né? Você tem que aprender a ouvir isso. Assim, é fundamental. É a coisa mais importante. Você é capaz de ouvir que isso aqui, ó, é um acorde menor, que tem esse som aqui, ó. Esse som, tá? Isso pode ser feito em 2 oitavas. Tocar, você pegar por digitação, você tá na digitação aqui, você tocar. Né? Todas as notas da tríade aqui também, ó. Tá? Dá pra fazer isso nas 5 digitações, pra não gastar tempo aqui. Aí a primeira relação que eu faria de escala, uma vez que você já é capaz de ouvir isso e entender, ver no instrumento, reconhecer auditivamente, ser capaz de tocar os acordes menores pelo braço, as tríades menores pelo braço, né? As tríades melódicas, seria associar a escala pentatônica. E você saber onde é que estão as 5 digitações da escala pentatônica de Dó menor, né? Aqui. Né? Essas seriam as 5, aí entender essa sonoridade. Porque o que a escala pentatônica traz de sonoridade? A gente já tinha a fundamental, a terça e a quinta. Ela traz a sétima e a quarta. Então você tem 2 sons ali novos, né? 2 sons novos. Você tem a sétima menor e a quarta justa. Esse som, o som dessas 2 notas, são 2 notas que ele traz, né? É muito diferente do som da tríade, né? A quarta, a sétima. E aí entender isso nas 5 regiões do braço. Então você vai avançando no seu Dó menor. Já aprendeu a tocar isso, a visualizar no braço. A gente já está falando teoricamente o que é, sempre equilibrando esses elementos, né? E principalmente a parte auditiva. Você já ouve a escala pentatônica tocada em cima de um acorde menor. A partir daí você vai escolher. A gente já tem 5 notas, né? A escala pentatônica oferece 5 notas, tem 2 que estão aí em aberto, que é a nona e a sexta do acorde. Então, a depender dos sons que você gosta, né, da nona ou da sexta, porque a fundamental, a terça e quinta, a gente já está falando dela, porque ela já está no acorde, você está tocando ela no acorde, você está tocando ela aqui. A sétima menor e a quarta justa são sonoridades muito reconhecidas quando você ouve um acorde menor, né? Auditivamente isso é muito reconhecível pra gente, né? Muito comum. Então são sonoridades que já vêm meio no pacote quando você ouve um acorde menor. Só que as 2 outras, a nona e a sexta, não necessariamente. Existem
Existem várias situações que você ouve a sexta menor, né, que traria uma sonoridade chamada de eólio, e a sexta maior, que traria uma sonoridade chamada de dórico. Assim como a nona, né? A nona bemol, a nona menor, no acorde menor, com quinta justa, ela traz uma sonoridade frígio, né? Que também é uma sonoridade muito conhecida, que são os modos. A gente entra na coisa dos modos. Então, a partir do momento que você escolhe um modo, ali que você queira desenvolver, você vai fazer esse mesmo trabalho com o modo, né? Você tem ele aqui, o acorde menor, essa altura, a sétima já está ali, né? A sétima menor, porque tudo que você traz de forma melódica você pode colocar de forma harmônica. Então, se você tem as notas da pentatônica, você já pode incluir ela aqui, né? Você já tem, na pentatônica você já tem a quarta e a sétima. Então, isso aqui é um acorde, ó, um acorde quartal já formado somente com a pentatônica. Muda completamente o som, né? A diferença do som disso para isso. A sonoridade quartal. Então, uma próxima etapa seria você associar um modo. Então, você associar, no caso do modo dórico, você pegar aqui, ó, essa sonoridade nessa região, aqui a mesma coisa, ó. Tocando o modo dórico nas 5 regiões, para dó menor. Aí o que é que a gente acrescentou aí? 2 notas, a nona maior e a sexta maior. E aí você pode fazer isso mesmo com os outros modos, né? Com o modo eólio, é muito comum. Você pode fazer com a menor melódica, vai ter a sétima maior. Você pode fazer com a menor harmônica, vai ter a sétima maior e a nona menor. São sonoridades. Então, em termos de melódicos, você tem as possibilidades de tocar diversas opções de escalas e que você pode ir estudando. A gente já está chegando no estágio mais para frente, né? Você ter opções de escalas. E algo que eu gosto muito é você ter opções harmônicas de tocar dentro de um acorde parado. Então, se você tem ali um dó menor, a gente já sabe que você pode tocar o dominante dele, né? No caso, o sol. Então, você tem um dó menor. Você toca o dominante do dó menor, que é o sol. Aqui, no caso, estou colocando com quinta aumentada para resolver no dó. Aí você pode fazer isso, começar a colocar nessa altura, a questão da quadratura já tem que estar bem mais internalizada, né? De você tocar um compasso dominante, um compasso dó menor, 2 compassos dominantes, 2 compassos dó menor, um tantão de dominante, um tantão de dó menor, como você quiser, entendeu? Mas são possibilidades harmônicas. Para todo um acorde que você está tocando, você pode tocar os 5 dele, né? Em algum momento ali. E aí isso vai expandindo, porque aí o que é que isso expande? O que expande é que quando você está tocando o dó menor, digamos, se você está escolhendo a sonoridade do dó menor dórico, vem toda a questão harmônica desse dó menor dórico junto. Então você vem o dó menor, o ré menor, o mi bemol maior, o fá maior, o sol, né? O sol dominante, né? Que pode ser do dó, pode ser o sol menor, porque da tonalidade de si bemol, assim, as possibilidades harmônicas são muitas, né? Dentro de você fazer isso, mas assim, no campo harmônico de dó menor, dórico, que é o campo harmônico de si bemol maior, ele já tem 7 acordes. Esses 7 acordes já vêm junto. Aí vem os dominantes secundários que vêm junto, subdominantes secundários. Aí o assunto fica imenso, mas eu acho que aí já tem uma vida para estudar isso aí. Isso aí.
Vamos às perguntas? Vamos, Tem perguntas. umas perguntas muito boas aqui. Vamos lá. Do João. Qual João? João Travassos. Ah, meu Deus. Vamos lá. Seu melhor amigo, Boni. O João quer saber Aham. quando é que o dó cresce e deixa de ser menor? O dó cresce e deixa de ser menor, é muito fácil, só quando a terça vai, ela de menor vai para a terça maior. Muito Assim, bem. Ele perguntou se essa guitarra é a mesma do Kings of Leon. eu não conheço Kings of Leon, não conheço. E ele perguntou se você está usando pedal distorcedor. Distorcedor? É. Não tem pedal de distorção aqui. Ok. E ele perguntou se... Ele falou que tem várias anotadas ali. Ele perguntou se pentatônica tem a ver com pentagrama. Pra caralho. Tem muita coisa a ver. E, por fim, ele perguntou se você é endorse Holland. Ai, João Paulo, tá aqui, né? Ai. A gente coloca um adesivo na próxima, tá bom? É verdade. Obrigado, João. Obrigado. Nem endorse Holland, nem endorse Washington Miniaturas que temos ali atrás, né? Exatamente, É verdade. Nem endorse Souvenir, que foi a tinta que eu usei pra pintar a parede. Aí, ó, tá vendo? Aí, ó, você faz uma live, você e o Boni, vocês se merecem, bicho. Fica vocês dois. Experience está na área. Ah, que legal. Puta, que bom que você falou isso. Queria agradecer aqui, super parceiro, André Sampaio do Guitar Experience, muito legal. Divulga aí o trampo, bicho, é um trampo há muitos e muitos anos, né, que eu tô lá como colunista do Guitar Experience. E é um trabalho muito bem feito que o André vem fazendo há muito tempo. Tem a coluna do Michel lá, que é uma coluna fantástica. Se eu não me engano, a Michel Responde. Não, Trocando Ideias com Michel Leme. Bicho, é fantástico. Essa coluna assim, é indispensável para quem gosta do que a gente fala aqui e lá ver o que é que o Michel tem a dizer sobre as questões de trocar ideia que ele coloca. E o conteúdo do Guitar Experience é incrível. Outro parceiro que eu queria muito agradecer é o Play Jazz, do nosso querido Meneghetti Júnior, né? Ele que, quando a gente falou aqui do festival, ele que conseguiu, né, o festival, ele que marcou lá o Festival de Música Autoral Four Zones, para a gente apresentar o trabalho desse disco que a gente gravou, meu disco autoral. E é um parceiro de longuíssima data, né? Quantos anos, Boni, que eu toco nesse Play Jazz aí? O Play Jazz vai fazer 5 anos, né? Então, eu toco desde a segunda edição, é um parceiro aí, Meneghetti, agradecer o Play Jazz e o Guitar Experience, que são dois parceiraços aí. Fala, Boni, o que é que você riu aí? O João perguntou quem que é melhor. Então. Dimebag Darrell, assim pronuncia? Dimebag Darrell. Ou Jim Martin? Puta, essa é facílima pra mim. Não, Dimebag Darrell fez parte de minha vida muito. Jim Martin gravou aquele Real Thing lá e... ele gravou o Angel Dust também, mas não me apetece. Não são as guitarras desses dois discos que fazem diferença, fizeram nenhuma diferença na minha vida. Já as guitarras do Pantera, Dimebag do Cowboys from Hell até o Reinventing the Steel, bicho, eu já soube tocar praticamente todos esses discos aí. O João perguntou se é verdade essa guitarra foi do Gilberto Gil e se você gosta de Gilberto Gil. Não, eu não gosto muito da obra de Gilberto Gil, não me apetece, eles adoram me encher o saco com isso, mas nunca me conectei. Me conecto muito com a obra de Chico Buarque, muito, mas não com a de Gil. Infelizmente, João Paulo, ele hoje colocou assim, vamos expor o Jesuíno. Então pronto, tá exposto. Exatamente. Podemos ir? Não, porque tem uma pergunta séria agora. Vá. Mr. Jones Gastronomia tá perguntando quais são as maiores dificuldades na hora de você transcrever um solo originalmente de sopro na guitarra. Tá. Pô, Jones, otimíssima pergunta. Porque assim, eu não vou só falar das dificuldades, como vou falar do benefício, tá bom? As maiores dificuldades, na verdade, são as digitações, porque o instrumento de sopro, a princípio, ele tem caminhos melódicos que, para nós instrumentistas de cordas, não são os caminhos mais óbvios. Então, quando você começa a transcrever instrumentistas de sopro, que no meu caso eu comecei por Charlie Parker,
e depois disso fiz muito do Coltrane, Joe Henderson, Miles, trompete, né? No caso, os instrumentos de sopro, em geral, você está falando. Clifford Brown e etc. São as digitações, porque os caminhos melódicos eles são realmente muito diferentes do que um caminho guitarrístico, né, estaria mais acostumado, né? Só que, independente disso, os benefícios são praticamente todos. Porque numa transcrição de um solo, numa transcrição de algo, se você for transcrever uma música, um solo, no caso você está falando de transcrição de sopro, então eu vou focar nisso. Você tem ali, basicamente, todos os trabalhos que você precisa para dar um passinho, né, dar passos em relação ao desenvolvimento musical. Você está trabalhando o seu ouvido, primeiro de tudo, você está começando a ter uma relação auditiva, tanto em tirar nota por nota, quanto tirar as frases como um todo, né? Ter essas relações. Você trabalha seu ritmo, que provavelmente você vai estar transcrevendo alguém que você musicalmente admira, então você vai estar absorvendo a parte rítmica dele, né? Você vai ter que tocar aquilo ali junto. Quando eu falo transcrição, para mim a parte mais importante dessa transcrição, não que seja a única importância, mas a mais importante é tocar junto. Tem a parte de escrever, tem a parte de analisar, mas para mim a parte mais importante é você tocar junto com algo que você transcreva, seja ela uma frase ou seja ela um solo inteiro, né? Estamos falando aqui de instrumentista de sopro. Mas eu acho que assim, basicamente esse processo de transcrever, ele engloba todos os processos musicais que você precisa desenvolver. Você está ali desenvolvendo seu ouvido, se você fizer uma análise, você está desenvolvendo sua parte intelectual, musical. Se você tocar junto, você está desenvolvendo a sua articulação, né? Essa é uma parte difícil também, sabia? Para você articular como instrumentista de sopro, é mais difícil. Porque normalmente a gente está acostumado a articular pensando em palheta, em ligado, de formas meio que diferentes do que um instrumentista de sopro está. Então é também um desafio, mas o benefício que se traz de você entender essa articulação do sopro é completa. Uma coisa que eu me lembro que eu ouvi isso, então não foi algo, eu não vou falar algo de minha cabeça, mas eu ouvi que assim, o instrumentista de sopro, ele está muito acostumado a fazer pausas, porque ele precisa respirar, né? Então, as pausas do instrumentista de sopro, elas precisam ser muito assimiladas, né? Pelos guitarristas. O timing, assim, os benefícios são completos, é quase como se fosse um exercício completo, assim, sabe? Porque você vai ouvir, você vai envolver sua parte mecânica, se você escrever, você está praticando sua escrita, se você depois ler, você está praticando sua leitura, se você transcrever os acordes, você está praticando a percepção harmônica, transcreve a melodia, percepção melódica, você obviamente está transcrevendo o ritmo, percepção rítmica, assim. É um exercício musical quase completo. A única coisa que falta é a parte de tocar junto com alguém, que essa é a parte, né? O objetivo final de tudo que a gente faz é fazer música em conjunto ou até solo, mas esse é o objetivo final de tudo que a gente estuda. Sim, tá? Muito bem. Antes de a gente finalizar aqui, na verdade, pro assunto final. Pro assunto final. Tem duas perguntas aqui muito pertinentes. Lá vem. Do João. O João perguntou se, quando você diz sobre digitação, é tipo teclar? É tipo teclar. Digitar, é tipo teclar, João Paulo. Aqui, ó, como se você tivesse aqui, ó, digitação, como um teclado, você tá aqui digitando, só que aqui você vai digitar na guitarra, né? Instrumento. Que você é uma pessoa incoerente, porque como é que você disse que não gosta de Washburn e gosta de Dimebag Darrell? Verdade, você sabe que eu sou incoerente. E a pergunta que ele deixou aqui final é: qual que é a marca de gel que você usa que ele acha irado o seu cabelo? Eu não uso gel, as pessoas acham que eu uso gel, eu não uso gel. Eu uso um creme que há muitos anos atrás alguém comprou pra mim, que eu não lembro quem foi, e é um creme de rinse, puta, como é o nome? Condicionador, pronto. É um condicionador. Tá? Muito bem. O Mr. Jones Gastronomia agradeceu aí. Legal. Ele disse que realmente é uma coisa muito complicada, muito difícil, mas que é uma coisa que vale a pena, né? Muito a pena. Ele está tentando no ali, que é muito complexo, né? Muito complexo. Mas é isso aí. Jones,
Pô, legal que, Jones, parabéns por estar tirando Dona Lee transcrevendo, tá? Porque normalmente a prática mais comum é você ir tirar uma... Eu não sei se você está transcrevendo o tema ou o solo, agora eu não tenho certeza do que eu estou falando. Mas se é o tema, parabéns por tirar o tema. Eu fiz isso, assim, muitas vezes, tirei os temas da forma que Charlie Parker estava tocando e não da forma que estava escrita no Geobook. Tem dois aspectos disso. Um é que eu tirei os trejeitos dele, que ele fazia, os temas são deles, né? Muitos dos bebop são do Charlie Parker. E você tira na oitava do saxofone alto. Então, você termina tocando as músicas, toca aqui essa Ralph Nelson. Eu tirei aqui porque ele toca aqui, né? E aí depois, na escrita, ela tá aqui, né? Você já sabe em dois lugares, né? Então é isso, é muito legal tirar de ouvido. Se for o solo, é tudo aquilo que a gente já falou. Tá tentando tirar o tema, mas tá bravo, mas continua. Com certeza, com certeza. É isso aí, vamos finalizar com o assunto. Quanto tempo tem? Podcast. Só finaliza, vamos lá. Puta, já tá... Vamos pro tema. Apertamos, né? Apertamos um pouquinho. Tá bom. E eu queria finalizar com um podcast com Abel Cardoso, um grande amigo meu, guitarrista, super guitarrista, bicho. O cara toca muito bem, tem um entendimento musical do instrumento muito particular e que eu gosto bastante. Acompanho a Abel há muitos anos. Como eu começo lá o podcast, foi um guitarrista que a gente tocou junto, que não é muito comum tocar com outro guitarrista no tipo de música que a gente faz. Normalmente a gente não toca com outro guitarrista. Ele foi um guitarrista que a gente chegou a tocar junto e chegou a trocar trampo, porque uma coisa que eu falo no podcast lá é que não é tão comum assim precisar de guitarrista, colocar sub em música instrumental assim. Foi algo que terminou acontecendo com nós dois. Então, com o Abel, obviamente, a gente começa falando lá da maneira como ele fez, a maneira dele, né, de enxergar o instrumento, que é a guitarra e o violão, um instrumento tão fácil de você enxergar somente através de digitações, né? Mas para um estágio do nível que o Abel toca, não dá, não é possível você chegar naquele estágio sem ouvir a música que está dentro de você, sem você transcender as barreiras de digitação do instrumento, né? Então como é que ele fez? Ele fala, foi muito legal assim, porque foi muito surpreendente muitas das respostas que o Abel me trouxe. Ele fala muito da igreja, do processo dele de iniciação musical na igreja, né? Como ele lidava com as canções dentro da igreja e o fato do pai dele ser violonista, tocar violão, mas que iniciou ele através do trompete. O trompete, para quem não sabe, é um instrumento que, se você não tiver uma consciência muito grande das notas que você está tocando, provavelmente você não vai estar tocando trompete. O trompete só tem 3 pistos, né? Ele só tem 3 digitações, 3 botões para apertar. Contrário aqui da guitarra, que eu nem sei quantos botões tem. Você sabe, Boni, quanto tem? Botões? 6 vezes 22. 6 vezes 22. Lá só tem 3, né? Então você tem que pensar, o trompete, você tem que pensar em cada nota, a relação do trompete. 132, no caso. 132, 6 vezes 22. Eu não vou fazer essa conta aqui, não. Apesar que eu faria fácil, mas tudo bem. E não é 132, não. Pô, o Boni Bebê atrapalhou. Mas vamos lá. 132? Boa, 132, vá. 132 botões temos na guitarra para apertar. No trompete só tem 3. O que é que isso quer dizer? Que tem que estar muita coisa na cabeça. Ao contrário da guitarra, que não precisa nesse estágio inicial, né? Então ele traz essa relação com o trompete, que eu achei super legal. E os primeiros discos, né, de Arturo Sandoval e Wynton Marsalis, ele conhece através de indo no sebo com um amigo dele, buscar discos relacionados ao trompete. Mas ele falou que não levava jeito, que é engraçado que ele fala que não levava jeito, deixou o trompete cair, né? Ele não levava jeito, deixou o trompete cair. O trompete amassou, ele vendeu e começou a tocar violão, meio que escondido do pai ali, aí obviamente se descobriu no violão, mas que ele sente que ficou muito a parte da melodia, né? Ele se considera uma pessoa com um desenvolvimento melódico maior, né?
E aí ele começou a tocar por revistinhas, era uma coisa de nossa época. Você ia na banca, comprava revistinha e tinha lá os acordes a se tocar nas músicas. E ele fala que nesse primeiro estágio, obviamente, ligado à digitação, né? Essa coisa de apertar botão aqui, sem muito saber como é que funciona a formação dos acordes, qual é a teoria por trás daquilo, mas que ele começou a ter uma relação auditiva bacana também através da igreja. Então, que é o mais importante, né? Isso, na verdade, permeia o podcast inteiro, que é falando da importância auditiva de você entender as coisas, a coisa da prática, né? De você ter esse entendimento auditivo, entendimento perceptivo do que você está tocando ou do que você quer tocar. E o Abel, ele manteve isso, né? Ele falou que na igreja ele tinha a coisa de você... as músicas que tocavam lá tinham uma lógica harmônica muito grande, e isso é muito interessante, porque eu fui conhecer isso aqui em São Paulo mesmo, essa coisa dos hinos, né, Boni? Dos hinos, eles têm uma estrutura harmônica muito bem organizada, né, bicho? E se utilizando do centro tonal, muito do tonalismo de uma forma muito interessante. Isso criou nele, e em vários outros músicos, né? Com o Thiago Alves a gente conversou sobre a importância da música na igreja para a música instrumental do Brasil, né? Isso cria neles uma relação do entendimento do funcionamento da harmonia muito, muito interessante, muito mesmo, assim, que é o que o Abel fala. Ele pegava assim, sabia que estava em Mi maior, ele sabia quais os acordes ali que estavam circulando em volta de Mi maior, basicamente ele estava entendendo auditivamente o que era o campo harmônico de Mi maior, né? E que depois era só fazer o entendimento daquilo em Mi bemol, aí um cantor... Aí ele conta uma rotina bem interessante lá, né? De 6 cantores, é isso que ele fala? 6 cantores que passavam, né? 6 cultos. 6 cultos. Toca pra infinidade de cantores. Às vezes no mesmo culto você tem 2, 3 cantores, né, se apresentando. Olha lá. Não sei exatamente na igreja dele, mas na que eu tocava, por exemplo, você não tem não é um por culto, às vezes tem 2, 3. E ele fazia 6 cultos por dia, com 2 cantores cada, 2, 3, às vezes, tipo, 15 cantores. E cada um, às vezes, pode tocar o mesmo hino em tons diferentes, né? Você tem que ir atrás. Isso aí No caso dele, ainda é um pouco mais organizado. Porque na minha, tipo assim, você chegava lá, você não sabia qual que é a música e nem qual que era o tom. O cara só saía cantando e você tinha que... Olha lá, é uma vida da prática. A música do jeito que ela... A vida como ela é na música. Então ele fala... Aí a gente começou a falar sobre depois como ele foi fazer a fundamentação acadêmica dele, né? O Abel é formado em música pela Cantareira, mas antes disso ele passou por escolas, ele fala lá, escolas de bairro. Ele até fala, Tulipa é o nome, se eu não me engano. Ele fala o nome da escola. E ele entra na Fundação das Artes, que é um conservatório, eu acho que é assim que pode se chamar, Fundação das Artes, muito importante da região do ABC, de São Paulo, Fundação das Artes São Caetano. Muitos amigos meus passaram por lá, muitos grandes músicos passaram por lá. E ele fala da importância que a fundação teve em organizar o pensamento dele através de harmonia, ritmo, contraponto, harmonia tradicional, história da música. Eu sei, e eu falo lá também, que o corpo docente era muito similar ao da FAAM, que foi onde eu estudei, na faculdade de música que eu estudei. E ele depois vai para a EMESP e depois ainda faz Cantareira, estuda com o Djalma, que também foi meu professor. A gente fala do Djalma algumas vezes lá, a gente enche o olho para falar do Djalma. Porque Djalma realmente é um super músico, super professor. Aí ele passa por toda essa fundamentação teórica, né? Depois de escola, de bairro, para Fundação das Artes São Caetano, para a EMESP, para a Cantareira. E é engraçado porque tudo termina permeando. Quando eu pergunto a ele em termos do vocabulário dele, né? Isso foi o que mais me surpreendeu, né? Do que ele sentia que tinha firmado esse vocabulário, ele volta para o repertório que ele fala, né? Isso foi muito legal, né, Boni? Que ele falou, bicho, eu sinto que eu volto para os hinos, eu volto para as melodias que eu ouvia na igreja, ou quando eu fiz baile, que eu tirava muita música, né? Interessante, ele fala, pô, claro que tem os padrões, tudo aquilo de frase, ele ainda fala da relação dele com transcrição também, como que ele transcrevia 4, 8 compassos e ficava tocando aquilo ali exaustivamente junto para assimilar o vocabulário, fala dos padrões,
você ouve os padrões quando o Abel tá tocando. Mas engraçado que a relação que ele tem com isso, e ele coloca como um ponto forte da música dele, essa parte da melodia, e ele volta lá atrás. Isso aí eu achei muito legal. Eu não tenho isso, assim, a música que eu ouvia não tinha muita melodia. No Pantera e no Cannibal Corpse, não tinha. Era outra relação. E aí ele fala da coisa do trabalho, ele começa a falar da coisa do trabalho dele com o primeiro trabalho, tem um nome pra isso, eu já vou lembrar. O primeiro trabalho acadêmico dele, assim, que ele colocou à mostra ao público, é o trabalho de vocabulário de acordes, né? E aí ele fala que ele se sente um ponto forte com a parte de melodia, mas ele sentiu um ponto fraco com a parte harmônica. E aí ele vai fazer esse estudo, ele faz estudo de condição de vozes, né? De você ter movimento nos acordes, notas que se movimentam, criação de melodias dentro dos acordes, trocando. Ele começa a fazer coleção de acordes, né? Colecionar acordes de sol maior, colecionar acordes menores, etc. Isso é super interessante, é um trabalho que ele fez. E tá aí, para quem quiser adquirir o PDF, Abel vende isso aí, Abel Cardoso, o arroba dele tá aí no podcast, né? Para quem quiser adquirir esse material. O primeiro material, acho que essa é a palavra que eu estava procurando, que o Abel colocou, acadêmico, assim, né, de ensino, e é super interessante. Ele tem vários outros, né, vale a pena muito checar Abel Cardoso aí. Termina tudo sendo permeado na live em volta disso, né, que ele fala que o que vale é a prática. A gente ainda discute a coisa daquele vídeo que eu falei do Chick Corea falando sobre teoria, né, um vídeo que a gente postou aqui. A gente fala de uma forma sobre a prática que talvez pareça que a gente não dê importância, mas eu particularmente dou muita importância, mas não para essa situação, para esse assunto que a gente está falando, né? Para esse assunto, realmente o que vale é a prática, você ir lá. Ele fala duas coisas super interessantes. Uma é a relação que ele tinha com Alton Leaves, antes e depois de ver Oscar Peterson tocar. Você entende a música de outra forma, agora que você vê um monstro como o Oscar Peterson tocar uma música como Alton Leaves, né? Você vê o que é possível fazer ali dentro. E outra coisa em relação ao ensino, que a gente, ao processo de desenvolvimento na música, que ele coloca um negócio super interessante, que a gente fala o quanto hoje é mais fácil, o quanto tem muitos mais atalhos, alguém que vai lá e te conserta, fala o que está precisando melhorar nisso, daquilo, que é algo que eu e ele, a gente trabalha muito, né? Mas aí ele fala um negócio que, assim, ele fala os erros também são aprendizados, né, Jesuíno? E assim, isso é a maior verdade que tem, né? Que você ir lá, tirar uma música, tirar errado, você ir tocar uma música, tocar errado, e isso tudo faz parte do aprendizado de uma forma muito grande, né? Assim como os atalhos, como alguém ali consertar o acorde em sua mão, mas você de repente ouvir que aquele acorde ali você não estava tocando corretamente, também é uma coisa que é parte do aprendizado, né? Isso foi algo muito legal que o Abel colocou, entre diversas outras coisas. Para quem não viu o podcast, ouviu, tá no YouTube, tá aqui no IGTV, tá no Facebook, a gente coloca em todos os lugares, né? O trabalho aqui é completo. É isso aí. Podemos fechar? Podemos fechar. É isso aí, muito bom, agradeço a presença de todo mundo. João e Adriano, vocês são sempre muito bem-vindos, adoro as perguntas de vocês. O Adriano Boni aqui atrás gosta muito mais do que eu, isso é verdade. Mas... A acabou de entrar, entrou também o Clínica do Deficiente Musical. Olha o Tunta. Isso. Puto, Tunta. A Bianca disse que o som estava muito bom, antes já tinha visto, esqueci de comentar. Obrigado, Bianca. Obrigado, Bianca, sempre. Obrigado pra mim nesse caso. Aproveitando que o Carlos Noronha entrou, eu queria deixar mais uma pergunta pra... Mentira, não vou deixar. Noronha, ó, você entrou, depois volte, que a gente falou de você, falou da sua música nortenha que eu fiz pra você, falamos do festival, falei da entrevista que a gente deu junto. Isso aí. E é isso aí, galera. Obrigado aí. Obrigado a todos. Sua mãe também está online. Mamãe entrou agora? É isso aí. Não, ela já estava online. Tá. Minha mãe não é muito de atrasar na live. É isso aí. Isso aí. É isso aí. Obrigado, gente. Então valeu, turma. Sábado, essa semana, amanhã a gente posta o que vai rolar de conteúdo a semana toda. Já está organizado aqui, o Boni já organizou lindamente. Amanhã a gente posta isso. E sábado que vem
a gente tá aí na live para falar dos assuntos. O Meneghetti chegou atrasado, acabou de entrar. Meneghetti, o que ele fez? Acabou de entrar, chegou atrasado. Mas o que ele fez? Ele... Meneghetti. Ele é um cara diferenciado. Ele é um cara diferenciado. Volta a live aí que a gente já falou de você também, Menega. Muito bem. Valeu, turma. Um abraço. Até sábado.